Tem duas coisas que eu sempre gosto de lembrar a mim mesmo. Quando eu estou adorando, cultuando ao Senhor. A primeira é que adoração é dar a Deus aquilo que Ele deseja receber. Adoração não é aquilo que nós podemos fazer. Adoração não está ligado à nossa capacidade humana. Adoração é uma devolução de dignidade. Só é possível adorar a Deus em espírito e em verdade quando a minha adoração for dar a Ele aquilo que Ele deseja receber. E a única coisa que Deus pode desejar receber de mim e de você, que o agrade, é aquilo que Ele mesmo fez ou colocou em nós. Por isso, adorar é devolver a dignidade. Faz sentido isso para você? Essa é a primeira coisa que eu sempre gosto de lembrar a mim mesmo, enquanto eu estou ministrando o coração do meu Senhor, seja quando eu estou com os meus irmãos, ou seja quando eu estou sozinho na minha casa. Todas as vezes que eu quero adorar ao Senhor, eu lembro: adorar é dar a Ele aquilo que Ele deseja. E qualquer coisa que Ele deseja de mim, Ele só deseja porque Ele já havia me dado. Então, para que a minha oferta seja agradável, ela precisa ser digna do adorado. E para que ela seja digna do adorado, ela só pode ser fruto de algo que o próprio digno colocou em mim ou fez em mim. Tudo tem a ver com Ele. Estamos juntos? Se a igreja entendesse isso, as nossas inclinações e atitudes na hora da adoração certamente seriam cada vez mais intensas, cada vez mais sinceras, cada vez mais verdadeiras. Nós podemos fazer um monte de coisas na relação com Deus, na vida com Deus, mas só uma é a que mais importa, e é a que garante que todas as coisas serão exatamente conforme Ele deseja: é a adoração. Adoração não tem a ver com uma genealogia levítica. Adoração não tem a ver com tocar um instrumento, cantar canções. Adoração é devolver dignidade. Só que adoração é um investimento que Deus fez no homem, que quando o homem reconhece a sua grandeza e devolve a Ele mesmo a dignidade que Ele compartilhou por meio de Cristo, o homem, na verdade, está sendo cada vez mais ajustado conforme a sua imagem e semelhança. Então, enquanto eu adoro, devolvo glória, dignidade, Ele envia glória de transformação, de adequação, de plenificação.
Amém? E a segunda? A segunda é: e se fosse hoje a minha última vez fazendo isso, como eu faria? Que nível de entrega eu daria? Qual a intensidade com que eu o adoraria? Que tipo de distração eu aceitaria dentro da minha adoração? Houve um tempo, irmãos, em que nós éramos tão inocentes, tão puros, que não era possível nem nos cumprimentar na hora em que nós estávamos adorando ao Senhor. Porque a pessoa provavelmente tocaria em você e você não sentiria isso. E ela provavelmente tocaria mais uma vez, constrangida ficaria por estar interrompendo o seu momento de adoração. Provavelmente ela sairia, iria procurar o seu lugar na reunião, porque percebeu que estava acontecendo algo entre o Senhor e você. Mas hoje, irmãos, muitos de nós estamos tão distraídos que nem é necessário nos interromper. Vez ou outra, somos nós que estamos procurando alguém para interromper. Porque o Senhor se tornou algo muito importante, mas não a prioridade intocável da nossa atenção, do nosso coração. O chamado dessa casa é estar dia e noite diante do Senhor, ministrando o seu coração. Mas por que vocês vão por aí? Porque o Senhor está pegando na nossa mão e nos chamando aí. Mas nós só vamos porque nós queremos devolver a Ele dignidade. Todo movimento que sairá daqui será um movimento que não é uma iniciativa, é uma resposta. Aqui nós não nos moveremos por planos que fizemos, por ideias que concebemos, por estratégias que criamos. Nós só nos moveremos daqui, irmãos, por causa de uma obediência, de uma resposta àquilo que Ele está nos pedindo. Então nós iremos aonde Ele nos mandar, para lá naquele lugar onde Ele nos enviar, dar a Ele lá a mesma dignidade que nós temos dado aqui, a mesma honra que nós temos dado aqui. Esse é o modelo de Antioquia. Homens que vão por toda a terra, encher a terra de sua glória. De que forma? Porque eles fazem a obra de Deus. Acha aí na sua Bíblia, se não souber de cabeça. O que é que Deus quer fazer? Quem sabe essa resposta? Qual é a obra de Deus? Sim? Qual é a obra de Deus, meus irmãos? Qual é a vontade de Deus para os homens? É que conheçamos a Deus e a Jesus Cristo, o seu Filho verdadeiro. Por isso, pastor Josa, que os trabalhadores de Antioquia são os trabalhadores do Éden. Por quê? Porque o trabalhador que Deus colocou para administrar a sua glória por toda a terra,
Ele pediu demissão. Então o próprio dono de tudo teve que vestir de novo, calçar as luvas e voltar a pegar no cabo da enxada e cultivar e guardar o jardim. Mas um dia ele enviou a semente para nos revelar qual é sua vontade. E como um povo, uma igreja, como um tipo de homem sacerdotal vai revelar a vontade de Deus, que conheçam a Ele e a Jesus Cristo por toda a terra, cultivando e guardando, quando eles revelarem a sua própria glória. E como alguém revela a glória de Deus? Adorando. Eu já fui pastor. Hoje não estou mais pastoreando, mas já fui pastor. Isso serve para mim? Porque hoje, depois de muitos anos, a maior dificuldade de boa parte dos pastores é continuar adorando como eles adoravam lá no início. Porque agora eles estão cheios de responsabilidades, cheios de ocupações. Mas na verdade, eu não sei se foi o diabo que fez isso, se foi o pecado, se foi a religião. Mas a missão da igreja é glorificar ao Pai através de Jesus Cristo, no poder do Espírito, e ela só faz isso se for em adoração. Por que eu sou fanático, pirado nesse negócio da igreja de Antioquia? É porque, irmãos, eles tinham entendido, como presbíteros, que a coisa mais importante a fazer era assistir ao coração do seu amado. Então eles se reuniam para ministrar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Quanto mais espiritual, mais maduro for um ministro, menos você vai conseguir conversar com ele. Porque você só vai conseguir acessá-lo entre os intervalos de quando ele está ministrando ao Senhor. E aqui eu não estou falando de ser acessível, mas é de ter prioridades corretas. Em contrapartida, quanto mais espiritual é um homem de Deus, mais maduro e profundo, menos tempo será necessário gastar com ele em sua presença, porque ele estará tão cheio da glória de Deus, que ao estar com ele, porque antes ele esteve com o Senhor, eu terei a minha vida impactada. Quanto mais responsabilidades, eu preciso de mais glória. E quanto mais glória preciso, mais eu preciso desaparecer, ser abduzido para dentro, até que não se veja mais nada de mim mesmo em mim, mas que Ele seja encontrado em minha vida, que eu desapareça para Ele, me escondendo. Quando eu for achado, que eu seja achado nele.
não é o tempo que eu tenho de acesso, mas é se quem eu acesso está acessando a glória de Deus. Abra sua Bíblia comigo, meu irmão, em Atos, capítulo de número 13. Você está comigo aqui? Eu quero dar uma chapada bem bruta hoje, viu, irmão? Vou viajar amanhã, vou ficar 10 dias longe dos irmãos. Então hoje eu vou beber todas. Não é não, meu amigo? Hoje eu vou tomar todas da parte de Deus aqui. Olha o que diz a Bíblia. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, é o negão, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o irmão do Lula, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Na semana passada, aleluia. Na semana passada nós concluímos o nosso compartilhar da palavra, chegando no presbitério da igreja de Antioquia. Foi mais ou menos isso, não foi? Vimos que o presbitério de Antioquia, ele era um ambiente de diversidade ampla diversidade. Fazia parte do presbitério de Antioquia negros e brancos, ricos e pobres. Nós estamos precisando dar mais pluralidade no nosso presbitério aqui, né? Estamos precisando de alguém rico, porque pobre já tem um monte no presbitério dessa igreja. Meu Deus do céu. Irmão, algum rico aí que está ouvindo o Senhor, se candidate em nome de Jesus. Rafa, mas nós estamos fazendo um projeto de rico em você, viu? Fica tranquilo. Então lá tinha negros e brancos, pobres e ricos. Tinham pessoas de importância e influência política na sociedade. O irmão do Lula, trazendo para os nossos dias. Mas tinha pessoa insignificante que ninguém sabia a história dela, nem os historiadores da época. Tinha velho e tinha novo. Eu imagino que devia ter magro e devia ter gordo. É muito possível. O presbitério de Antioquia, meus irmãos, ele tinha uma graça. E nós já vimos o porquê, como a igreja foi formada
e o tipo de gente que foi enviado para formar o modelo de liderança daquela igreja. Paulo e Barnabé. Quantos se lembram da história aqui que nós contamos? Já falamos muito sobre isso. Então eu queria que nós resumíssemos aqui para nós tomarmos como ponto de partida o presbitério de Antioquia. Diga comigo, o presbitério de Antioquia era plural, era coletivo. Mais uma vez, era plural, era coletivo. Antioquia é um modelo de igreja último, que compõe a última palavra profética de Jesus, Atos 1:8. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis, após isso, testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. A última palavra profética de Jesus é confins da terra. E onde Antioquia entra? No início do cumprimento da última palavra profética, da última palavra de Jesus. Aqui é quando o poder do Espírito na igreja, no corpo, deixa de ser assim e faz assim. Estamos juntos? Então eu queria que você prestasse bastante atenção, porque no verso 2, Lucas diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora. Agora o quê? Para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, olhe para mim. Que loucura, Steve. Tinha 5 presbíteros na igreja de Antioquia. Eles eram profetas e mestres. Eles não eram profetas e mestres os 5, viu, irmãos? Alguns deles eram profetas e outros deles eram mestres. 2 deles nós já sabemos o que eles eram. Barnabé, já vimos que ele era um profeta, enquanto que Saulo era um mestre. Como eu sei disso? Porque depois, lá na frente, Paulo vai falar nas suas cartas que ele era apóstolo e mestre. Então, se ele estava dentro do presbitério de Antioquia e eles eram profetas e mestres, Paulo era o que disso? Mestre. Porque ele mesmo, lá na frente, diz que ele era um mestre do evangelho. Estamos juntos? Vimos que Barnabé é o primeiro do presbitério, enquanto que Saulo é o último. Então o Senhor vem sobre aquela igreja pelo Espírito e começa uma obra nova que vai ser o início do cumprimento da última palavra profética de Jesus, confins da terra, todas as nações, todos os povos, todas as línguas. E estamos aqui hoje por causa disso. Então ele pega o maior e o menor daquela equipe e envia, representando o mover do Espírito, que tem como padrão a igreja de Antioquia, o presbitério de Antioquia, para que eles possam então, a partir dali, estabelecer a obra apostólica de Cristo dos últimos dias. O que tem de melhor naquela igreja é enviado. Eles enviam a principal semente que eles tinham, aquela que havia sido responsável por amadurecer a igreja, por formar na igreja um presbitério plural e coletivo, diverso, mas unido. Só o Espírito Santo pode fazer isso.
Mas aqui está a primeira coisa que eu quero destacar hoje, meus irmãos. É que Paulo, Saulo e Barnabé não foram surpreendidos pelo que o Espírito Santo disse naquele dia. Eu quero julgar que era de manhã, naquela manhã. Sabe por quê? Porque eles já sabiam aquilo que o Espírito acabou de falar ali. Disse o Espírito Santo. Leia na sua Bíblia. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para o quê? Ou seja, o Espírito Santo já tinha fofocado isso para eles antes. Eles já sabiam do que se tratava. Então, se tinha 5 profetas e mestres, 2 deles não foram surpreendidos, porque eles já conheciam aquela palavra. Mas eu quero dar uma viajada bruta hoje, irmão. Afinal de contas, eu falei que vou beber todas. Rafa, quando Deus fala com alguém sobre algo e o chama, como fica o coração dessa pessoa quando ela é chamada por Deus? Meu irmão, não sei se você já teve a experiência de receber um chamado da parte de Deus, meu querido. Mas até hoje, eu lembro o fogo que veio sobre o meu peito no dia em que o Senhor falou: eu te escolhi, eu te chamei para a minha obra. Irmãos, nunca mais eu pude ser o mesmo. Nunca mais eu pude conter aquilo restrito dentro de mim. Irmãos, eu não consegui mais pensar em outra coisa, só em como eu gastaria a minha vida para servir o amor da minha alma. Eu não pensei mais como é que eu ia trocar de carro. Eu não pensei mais como é que eu vou conseguir uma família incrível. Naquele dia em diante, a única coisa que eu pensava dia e noite era: eu quero agradar o Senhor e fazer a sua vontade, ainda que isso custe a minha própria vida. Então você imagina, pastor Josa, Barnabé e Saulo indo dia a dia na reunião de oração, mas carregando dentro do peito esse fogo por algo que o Senhor estava falando com eles, meu irmão. A primeira coisa que eu queria que você entendesse dentro desse versículo é que Barnabé e Saulo, eles começaram ouvindo ao Senhor, mas eles continuaram ouvindo ao Senhor. Você sabia que tem muita gente aqui entre nós que já ouviu muito o Senhor, mas faz muito tempo que não ouve de novo? Alguns de nós, Elias, nós tivemos muitas experiências com Deus, cara, e elas marcaram a nossa vida. Talvez elas são o motivo de nós termos conseguido chegar até aqui. Mas se chegamos até aqui por causa dessas experiências que vivemos, e elas foram como sementes, combustível, para encher o nosso tanque e nos fazer chegar até aqui, aonde nós iremos se dependermos das últimas experiências que temos tido em ouvir o Senhor? Será que o nosso carro terá combustível para desencalhar dessa plataforma? Ou será que não tem mais nada no nosso tanque desde que chegamos? E por isso não podemos obedecer aquilo que Deus está falando. Você sabia, irmãos, que palavras que foram liberadas sobre essa casa
talvez elas dizem respeito à sua vida e não a de outras pessoas. Você sabia que talvez, Leandro, algumas palavras que foram liberadas sobre nós aqui, elas se materialização é em você e na sua casa? Porque você somos nós. Agora você sabia, meu irmão, que se Deus tem uma palavra para se cumprir, se materializar através de você, o único que não deveria ser surpreendido quando Ele falar que chegou a hora, é você. E que para isso você precisa não só ter ouvido o Senhor falar lá atrás, mas você precisa permanecer ouvindo o Senhor no lugar de oração, todos os dias. Muitos de nós saímos do lugar de oração e entramos no lugar do mérito. Saímos do lugar do secreto e começamos a nos projetar no lugar dos postos, dos títulos, das funções especiais. Irmão, deixa eu te dizer alguma coisa aqui. Cadê a Luli? Está na salinha? Desde que a Luli tem 5 anos mais ou menos, ela pede para eu deixar ela ir de bicicleta para algum lugar sozinha. Quantas vezes você acha que ela já foi? Fala sério, quantas vezes você acha que eu já deixei? Nenhuma. Sabe por quê? Porque quem determina o nível de responsabilidade que o filho está pronto para assumir, não é ele, é o pai. Quando você estiver pronto para assumir novos níveis de responsabilidade, você nem vai precisar se apresentar. O pai vai dizer: já passou da hora de levar o lixo para fora. Você vai ficar com medo, você vai falar: mas será, Deus? Será que é eu mesmo? Mas é melhor ficar no sofá assistindo Netflix? Aí ele vai falar: não, você já está bem grandinho, pode lavar a louça. Mas será? Eu vou cortar minha mão com a faca? Não, hoje você vai aprender a fazer arroz e feijão, minha filha. O filho nunca sabe se chegou a hora de assumir uma responsabilidade. Quem sabe sempre é o pai. Então qual é a sua responsabilidade? Crescer em desenvolvimento. Porque se você estiver pronto, meu irmão, e o pai precisa que alguém assuma alguma responsabilidade no meio do corpo, ele te dirá: levanta do sofá, troca de roupa, vai lá no banco para mim me representar. Assume a minha empresa, ela agora é sua. Mas será? Será que eu tenho condições? Porque, irmão, olha para mim, preste muita atenção, não se distraia, querido. A revelação de Jesus, uma vez só, pode mudar sua vida para sempre, tirar sua vida da mediocridade. Escute o que o Espírito está falando. Na maioria das vezes em que você pede responsabilidades, você não está pronto para elas. Mas todas as vezes que o Pai diz para você assumir uma responsabilidade, é porque Ele está te capacitando para elas. Responsabilidades que eu tenho, que são fruto da minha conquista pessoal, elas são apenas vaidade do meu ego, elas são apenas exibicionismo, porque todas aquelas que o Pai me deu, eu só posso cumpri-las se for debaixo da sua unção, se for debaixo da sua capacitação. Eu não sou apto.
Por isso ele vem sobre mim. Eu estou contigo. Vai, anda, faz. Eu vou te mostrar. Mas eu não sei o que eu vou falar. Naquela hora o Espírito lhe dará a palavra. Mas eu não sei o que fazer, eu sou fraco. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ah, mas eu não sei se eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Quando ele diz: vem, se levante com convicção e vá servir a sua vontade. Agora, se ele não te disse vem, o seu papel é crescer em desenvolvimento, meu irmão. Porque toda vez que você diz eu sou a pessoa certa para fazer isso, é só vaidade e exibicionismo. Amém, irmão? A igreja de Antioquia é uma referência disso. Barnabé e Saulo, eles estavam ouvindo ao Senhor, e quando eu ouço o Senhor, Ada, isso tem um significado. Ouvir o Senhor é a melhor coisa que existe. Em qualquer sentido. Amém? Você já ouviu o Senhor? É bom demais. Até quando o Senhor pega você, te lasca todinho, irmão. É uma delícia. Porque ouvir o Senhor é prova do seu amor. Então mesmo quando Ele te corrige, te exorta, te repreende, Ele está revelando o amor dEle por nós. Então até quando o Senhor Ele fala conosco para nos exortar, para nos corrigir, isso é maravilhoso. Agora, quando Deus fala com você, vem, cara, é diferente. É diferente de todo tipo de voz do Senhor que você já ouviu. É diferente de todo tipo de palavra de Deus que você já ouviu. Então eu queria que você entendesse que eles estavam ouvindo o Senhor. Mas não era qualquer coisa que o Senhor estava falando com eles, Larissa. Imagina toda a reunião de oração e os dois, eu acho que eles cochichavam. Ora. Continua orando. Os irmãos vão perceber. Nós vamos esperar o Senhor falar com todos. Vamos esperar o Senhor falar com os nossos irmãos, os nossos pares. Porque aqui Deus está fazendo algo plural e coletivo. Ninguém faz nada em seu próprio nome, Saulo. Calma, você é muito impetuoso. Não é sobre eu e você. É sobre o que Cristo está fazendo aqui e fará a partir de nós. Nós não vamos em nosso nome. Eu já vim de Jerusalém. Eu não sei o que é andar representando a mim mesmo. Calma, Saulo. Você sempre andou no trincheiro, na trincheira da individualidade, do protagonismo. Mas eu comecei o meu ministério entregando toda a minha herança. Calma. Vamos aguardar no Senhor. Então um dia o Senhor fala com todos os irmãos. Mas fala com todos os irmãos aquilo que Ele já estava falando com eles. E o coração deles estava em chamas, sim ou não? Agora, o que eu quero que você entenda? Eles se congregavam na igreja de Antioquia. Pelo que será que o coração deles queimava? Diante de tudo que nós já ouvimos sobre Antioquia aqui no último mês. O que eles queriam levar para todos os lugares? Escute, se Antioquia se tornou uma plataforma modelo, o que será que queimava no coração daqueles irmãos? Volte comigo no capítulo 11, preste atenção nisso. Verso 22.
Tenha paciência comigo, irmão. Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, presta atenção, até aqui, Barnabé se movimentava por causa daquilo que ele via na vida de alguém. Em Jerusalém, por causa da descida do Espírito, por causa do movimento que estava acontecendo entre os apóstolos. Então, de repente, ele se torna um profeta de consolação, que se torna um balizador do que Deus está fazendo pelo seu Espírito. Então, quem Jerusalém envia para Antioquia? Um balizador. Mas é a primeira experiência que ele vai ter agora como líder de alguma coisa. E quando ele chega lá, na cidade, e acha que ele vai lá para resolver alguma coisa, o que acontece é que o que os irmãos estão vivendo lá impacta a vida do próprio Barnabé. Você conhece algum lugar que faz isso com as pessoas? Então continue a leitura comigo. Tendo chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se. Irmão, para mim foi aqui que o Espírito começou a falar com Barnabé sobre o que acontece lá no capítulo 13. Posso viajar? Quando ele chegou e ele viu o tamanho da graça, a forma como a presença de Deus se expressava naquela igreja, ele se alegrou ao ponto, esse alegrar-se aqui não é um alegrar-se normal, é um exultar no Espírito. Provavelmente, Barnabé aqui, ele girou no manto e falou em línguas e profetizou. Ele teve um êxtase. Obrigado, Rafa. A expressão desse texto grega, ela mostra que Barnabé, ele exultou no Espírito. Ele teve um êxtase. Creio eu, irmãos, que aqui Deus começou a falar com Barnabé, porque o havia chamado até aquela igreja. Ele foi achando que faria um trabalho, mas quando ele chegou lá, na verdade o Senhor já o havia chamado para ir para lá, para que ele fosse de lá enviado para uma obra apostólica. Continue a leitura comigo, vê se faz sentido. E exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Olha o que acontece. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Olhe para mim, por que que eu estou tendo uma forte tendência a pensar que o Espírito começou a falar com Barnabé sobre o que acontece em Atos 13 aqui? É porque quando Barnabé exerce primeiro o ministério dele naquela igreja, o que ele faz é falar para os irmãos permanecerem. E para falar para os irmãos permanecerem, não precisava de mais ninguém. Ele já tinha até feito isso. Só que eu não sei se você se lembra, lá em Atos capítulo 9, verso 24 e 25, Paulo prega em Damasco e tem que sair fugido de Damasco. Então ele vai até em Jerusalém para ter com os irmãos. Quantos se lembram disso? E chegando em Jerusalém, os apóstolos preparam uma ceia para ter com Paulo, é isso? Não, os apóstolos o resistem, não o recebem. Então,
Barnabé vai até Saulo. Vocês lembram? Volta, vamos ler Atos, por favor. Eu falei que hoje eu ia beber todas. Hoje ninguém me segura. Olha aqui o que diz aqui. Verso 26 do capítulo 9. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Olhe para mim, irmãos. Quem foi que contou para os apóstolos o que tinha acontecido com Paulo? Barnabé. E o que foi que tinha acontecido com Paulo quando ele viu Jesus no caminho de Damasco? O que foi que Jesus falou para ele? Sim, mas o que mais? O que mais que Jesus falou para ele? Que ele havia sido escolhido para sofrer por causa do Evangelho e de Jesus. Irmão, presta atenção, é pesado. Quando Barnabé foi até Paulo, falou: ei, Saulo, e aí, beleza? O que foi que te aconteceu? Falou: rapaz, eu estava indo naquela vez que Estevão morreu, matar os cristãos, vocês, os irmãos. E eu fui perseguindo, vendo de casa em casa se eu ia achar os irmãos. Eu tinha uma carta para prender todo mundo. Eu sou sanguinário, eu queria matar todo mundo. E aí no caminho de Damasco, Jesus apareceu para mim e me falou que eu estava perseguindo ele. Então os meus olhos espirituais se abriram. Naquele dia ele me falou que ele havia me escolhido, me chamado para agora ser perseguido, sofrer por causa dele. Barnabé. Quando Barnabé chegou em Antioquia, quantos estão me acompanhando aqui? Quando Barnabé chegou em Antioquia, ele viu o que estava acontecendo, a graça de Deus, e creio eu, o Senhor falou com ele o que é que ele iria fazer. Ele seria enviado. Então ele foi enviado para quê, irmãos? Ele seria enviado para padecer pelo Evangelho. Então ele se lembrou: conheço um irmão que tem o mesmo chamado. Vou lá buscar Paulo. Por quê? O que é que os apóstolos são? A escória do mundo. O Espírito Santo falou com Barnabé: de Antioquia, eu enviarei você como um apóstolo para sofrer, para ser o último, mas para levar o Evangelho a todas as nações. Então ele vai buscar Paulo, mas ele sabe que para aquilo que vai acontecer, eles precisam agora estar no lugar em que Deus fala, que é a base ministerial deles. E eles precisam ainda ser treinados, e principalmente Paulo, eles juntos como uma equipe, precisam se afinar, precisam se afiar. Paulo vai precisar amadurecer para aquilo que ele vai fazer. E o que é que Paulo faz? Qual é, irmãos, a marca do ministério de Paulo depois de Antioquia? Ele é conhecido como um pregador. O que é que Barnabé coloca ele para fazer quando ele vai lá e busca Paulo? Pregar em Antioquia. É muito provável que quando Barnabé vai buscar Saulo, ele fala: Saulo, o Espírito Santo está falando comigo. Ele vai enviar a gente de Antioquia para uma obra chamada apostólica. Vem comigo, a gente precisa treinar. A gente precisa se desenvolver, a gente precisa amadurecer. Vamos, Antioquia é o nosso lugar. Ele vai e busca Saulo, e ali eles passam um ano
ministrando aos irmãos, ministrando ao Senhor. Eles formam um presbitério. Por quê, irmãos? Porque o desenvolvimento de equipes de governo, de presbitérios, de ofícios ministeriais, é uma obra ligada ao ofício apostólico. Você entende, Rafa? Deus estava treinando eles. Só que quando o Espírito disse para a obra que os tenho chamado, é porque eles já estavam sendo preparados e tinham consciência disso, cara. Eu já falei isso uma dezena de vezes, Isaías. A igreja unge alguém ao ministério? Unge? Quem unge? Deus. O que a igreja faz? Reconhece. Como ela reconhece? Pelos frutos. Você entendeu, Rafa? Quando o Espírito Santo falou, esses irmãos serão enviados como apóstolos, os presbíteros só falaram, amém. A gente já havia percebido isso. Por quê? Pelo fruto do ministério deles. Eu imagino o negão, o negão lá do presbitério, falando bem assim, mano, eu sou fruto do ministério desses caras. Eu já sabia que eles são apóstolos. Você está conseguindo entender, irmão? Agora, se Antioquia foi o quartel-general daquilo que Deus começou a falar quando Barnabé chegou lá, imagine que isso seja assim, do jeito que eu estou conjecturando. Pense comigo, seja generoso comigo. Me empreste a sua imaginação. Imagine que seja assim, que tenha sido assim o processo de Deus. O que o coração deles queimava, sim ou não, Roberta? Queimava pelo quê? Presta atenção, irmão. Quando você treina, o que é que você faz quando está valendo? A mesma coisa que você fez quando você treinou. Quando você treina para algo, quando você se prepara para algo, o que é que você faz quando chega a hora? Aquilo que você fazia enquanto se preparava. O que é que queimava dentro do peito deles? Formar Antioquias em todos os lugares da terra. Quando o Espírito envia Barnabé e Saulo, não é por causa de Antioquia. É para formar o modelo dentro deles que eles carregariam pelos lugares onde eles estariam indo, meus irmãos. Por isso de Antioquia surge Éfeso. Por isso de Antioquia surge Roma. Deus não trouxe você aqui, irmão, por causa do que está acontecendo aqui. Deus trouxe você aqui para que você se torne isso que nós estamos declarando, para que quando chegar a hora para a obra que Ele te tem chamado, você possa ir em outros lugares, fazer aquilo que nós estamos treinando. Aquilo para o qual você está sendo preparado, levar Antioquia por todos os lugares. Rafa, presta atenção, uma metrópole estava sendo alcançada pela igreja de Antioquia, a terceira maior cidade do Império Romano. Pessoas de várias culturas, de várias etnias, conhecendo a Cristo. Em Antioquia não haviam só judeus, haviam gentios, haviam gregos, haviam persas. Gente de tudo quanto é lugar se encontrou em Cristo, em Antioquia. Barnabé e Paulo estavam, eu não quero ter uma igreja só de judeus igual em Jerusalém. Eu quero desenvolver um presbitério plural e coletivo em todas as cidades da Ásia. Eu quero ir por todos os lugares vendo os negros conviverem em comunhão com os brancos.
O que queimava no coração daqueles irmãos? Nós queremos pregar o Evangelho, nós queremos plantar igrejas, formar líderes, mas que eles tenham o mesmo coração que nós fomos formados em Antioquia. Qual era a prioridade do presbitério de Antioquia? Responde, irmão. A prioridade era o Senhor. Então o que queimava no coração de Paulo e Barnabé? Cara, quando o Senhor falar, chegou a hora, nós vamos formar presbitérios em outras cidades. Só que todos os presbíteros que nós vamos consagrar, eles vão ser apaixonados, eles vão ser loucos pelo Senhor, eles vão amar mais a presença do Senhor do que qualquer outra coisa, cara. Irmão, eu amo a profecia, eu amo os dons, eu amo os mistérios, eu gosto do ministério dos anjos, mas mais do que tudo isso, incomparavelmente a tudo isso, eu gosto muito mais de estar com o Senhor. Esse é o nosso DNA. Se chegou a sua hora de sair de Antioquia, ou se não chegou, mas está prestes a chegar, o que queima no nosso coração, irmãos, é de fazer aquilo que nós estamos sendo preparados aqui. É de fazer valendo aquilo que aqui nós estamos treinando. Imagina como eram as pregações lá em Antioquia. Imagina as palavras que Paulo deu lá, irmão. Foi logo depois de Antioquia que Paulo prega na primeira cidade, ele é apedrejado nas próximas cidades ali, na primeira incursão, e aí ele é tido como morto. Tenho para mim que é ali que ele sobe ao terceiro céu e tem aquelas revelações. Os irmãos de Antioquia estavam acostumados com aquele nível. Você está entendendo isso, irmão? Então é a hora de treinar, é a hora de se preparar, é a hora de amadurecer. É a hora de crescer no Senhor, cara. Ah, não, mas é quando o Rafa prega, a palavra é muito profunda. Irmão, aqui é o quartel-general em que as palavras se tornarão profundas. Então, se a sua é a vontade de Deus, que a sua se torne profunda, o que é que você está fazendo para que isso se cumpra em sua vida? Quantas horas por dia você passa debruçado sobre as Escrituras? Quantas vezes você revisa as palavras que nós estamos liberando aqui por ano? Quantas vezes você revisa, você anota, confere suas anotações, ouve de novo, coloca no fone de ouvido enquanto você anda? Porque muitos de nós aqui somos de Antioquia, mas nutrimos o nosso coração com o modelo de Jerusalém. Porque estamos distraídos com muitas vozes, com muitas coisas. Meu Deus. Imagina o coração de Barnabé e Paulo. Sabe o que eu quero, Paulo? Não vejo a hora do Senhor falar com a gente. Por quê? Vocês querem sair de Antioquia? Mas nunca. Quem é que quer ir embora de uma igreja dessa? Ninguém. Só que eu quero mais do que a minha vontade. Eu quero que todas as pessoas do mundo tenham a oportunidade de congregar em Antioquia. Então sabe o que eu estou doido para fazer? Para plantar uma Antioquia em cada lugar. E eu não estou falando aqui, irmãos, por favor, não seja menino. Eu não estou falando do Tameon enquanto instituição, mas enquanto essência que o Senhor nos chamou para carregar. Estátua está paralisada, fica na estátua. Antes do AP pregar, a Érica me compartilhou uma visão. Me ajude a ser fiel no que você viu, Érica. Luz do púlpito que se espalhava sobre todos os irmãos, iluminava todo mundo, e fumaça tomava o ambiente. Você falou, eu ainda estou vendo essa fumaça. Irmãos, muitas são as vezes em que o Senhor falou conosco sobre compartilhar
mente, entendimento, para que nós sejamos uma semente a ser espalhada. Essa mensagem fala sobre isso. Isso tem um peso. Eu estou aqui com a cabeça fritando. Como foi que Paulo aprendeu o que ele aprendeu para dizer em 1 Coríntios 14 sobre profecia para aquela igreja? O cara ficou 12 anos na Arábia sozinho, mano. Antioquia. Pelo amor de Deus, eu estou... Dá um glória a Deus aí, irmão. Em nome de Jesus. Meu Deus. Então o que eles queriam? Eles queriam levar aquela chama. O impacto, quando Barnabé chega, essa é a palavra central. O que impacta Barnabé? Que ele vê ali a graça de Deus. Sabe o que é a graça? A graça é isso que a gente já sabe teologicamente sobre graça. Mas graça, na narrativa poética, é uma tradução para um mover, um afogueamento espiritual. Graça não é só essa bondade de Deus que paira em relação ao perdão, à misericórdia, à reconciliação. Graça também é um ambiente em que há fluir sobrenatural. Esse também é chamado de um ambiente cheio de graça. Por exemplo, Jesus crescia na graça e em verdade. Verdade seria esse crescimento que você imagina que é na graça. O que na graça para Lucas, por exemplo, é que ele crescia no Espírito, irmão. É isso que quer dizer na graça ali. E a mesma coisa quer dizer na graça aqui. É que quando ele chegou, ele falou: os irmãos são pentecostais, cara. O Espírito está se movendo aqui. Há muito poder de Deus. Há muita transformação de vidas. Curas estão acontecendo. E não era por intermédio dos apóstolos. Era por intermédio dos irmãos. Até hoje estão tentando achar os nomes deles e ninguém sabe. Só sabia o quê? Que eles eram o quê? Machias. Eles foram chamados de Machias. Sabe por que Jesus se chama ungido? Por causa da cruz. Ungido para a cruz. A unção de Jesus foi para a cruz. Sabe por que a igreja de Antioquia foi chamada de cristão? De Machias, Messias? Porque o jeito que eles viviam era uma vida de cruz. Quem é o profeta, o mestre, que ao chegar numa igreja dessa, cara, não fala: meu Deus, eu tenho que levar isso para outros lugares. O que esses irmãos estão vivendo aqui precisa ser espalhado. Eu queria chamar você para a gente orar, irmão. O ano que vem eu prego mais sobre Antioquia. Eu queria parar aqui porque a gente precisa orar por isso. Se você não ama o que Deus está fazendo na sua casa, ao ponto de que o seu coração queime, para que você leve isso para outros que não experimentaram essa mesma realidade de igreja que você conheceu, só tem duas possibilidades. A primeira, ou você ainda não teve tempo para experimentar de verdade, não tem problema. Ou você não é de verdade. Existe uma terceira alternativa? Existe. Mas eu não gostaria que houvesse de considerá-la. Mas existe. A terceira alternativa é: eu vejo o que Deus faz, eu sinto o que Deus faz,
mas eu resisto ao que Deus faz. E aí eu queria falar hoje em amor, sem nenhum tipo de extrapolação do meu temperamento, com o meu espírito totalmente contrito e comedido. Você só pode permanecer numa igreja em que, quando você está com os irmãos, teu coração queime de levar aquilo por outros lugares, para que outras pessoas experimentem aquilo que você experimentou. Se o seu coração na sua congregação não é assim, e você já teve tempo para experimentar, procure outra congregação para você, irmão. Eu quero falar isso aqui com o meu espírito totalmente seguro, sem exageros da minha própria personalidade. Se você não é o tipo de gente que se tornou brasa viva junto com uma fogueira, encontre a sua fogueira, mas não fique apagado diante do Senhor. Não fique. Se essa casa, você está aqui, mas você não tem esse sentimento de amar a sua congregação, a sua igreja, ao ponto de que ela seja uma Antioquia para você espalhar por outros lugares, encontre a sua Antioquia. Não fique aqui, irmão. Não fique. Porque é desleal com a própria consciência. É leviano demais, superficial demais. Estar em uma congregação é estar em uma família do corpo de Cristo. E se o ambiente que eu pertenço não é um ambiente em que tem meu coração, que tem minha vida, então esse ambiente não é o meu ambiente. Eu preciso encontrar uma casa espiritual a pertencer, ao ponto de que eu integre totalmente aquilo que está sendo desenvolvido, as palavras que aquele ambiente carrega. Muitos já chegaram aqui, alguns de vocês, quando chegaram aqui pelas primeiras vezes, e disseram que sentiram essa mesma coisa que Barnabé sentiu, sentiram a graça de Deus. Só que depois que você decidiu ficar, você se tornou responsável para que a graça de Deus seja percebida por outros. E a pergunta que eu faço para você, para a gente orar hoje é: no que depende de você, a graça continua sendo percebida por aqueles que chegam aqui a primeira ou as primeiras vezes? Ou você está contaminando a graça que estava sobre nós quando você chegou? Eu queria orar, irmão. Orar por homens e mulheres que querem se tornar como Antioquia, que querem dar nome àquilo que queima no seu coração hoje. Sabe, Fabinho, muitos de nós aqui tínhamos uma ideia, e ao chegarmos no Tameon, a ideia se tornou clara e visível, mas agora a gente tem trava nos dentes para dizer o que foi que deu nome àquilo que a gente desejava. Parece que a convicção do nosso coração desmerece o trabalho dos irmãos que estão dando as suas vidas. Eu já ouvi algumas pessoas falando: mas a gente depende do Senhor, né? E por que você não viveu isso então nos lugares por onde você já passou? Isso que você desejava viver, eles não dependiam do Senhor também? Você mesmo não dependia do Senhor lá? Dependia. É preciso ser homem íntegro para que o seu coração queime por aquilo que é correto e você se torne um incendiador nas nações, meu irmão. Para que você possa participar da obra apostólica, você não pode ter vergonha de estar com a camiseta de Antioquia. Porque se alguma palavra há, alguma exortação há,
da parte do Espírito para nós, todos aqueles que falam em nome do Senhor são bem-vindos e podem falar, porque nós queremos ouvir o que o Senhor está falando no nosso meio. Vamos orar? Alguém quer fazer essa oração aqui, irmãos? Pai, em nome de Jesus, eu trago à memória os amigos que eu gostaria de trazer para cá. Os meus irmãos da adolescência ousaram crer que Atos dos Apóstolos não era só um escrito. Você me deu a oportunidade e eu te agradeço. Eu me coloco com os meus irmãos nessa noite à sua inteira disposição para espalhar a medida que você nos deu. Nós cremos em uma reforma da igreja brasileira, no florescer, num grande avivamento, em igrejas onde ricos e pobres, negros e brancos convivem em amor, até em nações como os Estados Unidos, se necessário for. Lugares onde o espírito da profecia não compete com a inteligência, mas ensino e graça caminham juntos, ainda que isso seja na Alemanha. Eu te agradeço por me dar um motivo pelo qual dar a minha vida. Você respondeu a minha oração de 2010. Faz a minha vida valer a pena. Eu te louvo, porque nós estamos sendo construídos, edificados, mas eu sei que semente levar. Eu conheci um lugar que irmãos de outros lugares, eu me uni a um lugar onde irmãos de outros lugares vieram dizer: aqui tem Antioquia. Nós não temos uma perspectiva denominacional, Senhor, mas nós entendemos que você quer espalhar um DNA, uma genética, uma semente de um ser igreja. Senhor, toma esta família espiritual que se congrega aqui hoje em torno dessa oração, porque alguns não serão apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas serão a semente que você vai lançar em uma cidade. Suas casas serão a semente de igrejas que vão nascer, não num projeto denominacional, mas no desejo de ver uma igreja cheia da graça de Deus. Há irmãos aqui que você vai movimentar através do trabalho, mas eles irão carregando uma chama, porque eles não vão mais ser o tipo de gente que procura uma igreja para ir, eles encontraram uma igreja para ser. Nós oramos por estes irmãos, Senhor. Nós somos gente que não tem força, mas nós cremos na palavra que nós carregamos. Você congregou sementes nesse celeiro, e nós nos comprometemos a espalhar o que você juntou aqui, que você nomeou. Alguns destes irmãos em alguns anos não estarão mais aqui, Senhor. Acelera o desenvolvimento do entendimento e da graça dentro deles.
Porque se o grão de trigo não cair na terra, vai ficar sozinho. Nós oramos pelas cidades que estão clamando, irmãos solitários pedindo: Senhor, restaura a igreja. Nós queremos ser a resposta, o socorro que chega, esperança que sopra. Encontrar outros santos que creem que é possível viver isso. Que dia especial é esse aqui? Nós nos comprometemos, Senhor, com o que você nos tem ensinado, com o que você tem gerado dentro de nós, a cair na terra e de algum outro lugar e morrendo, fazer nascer uma igreja que seja vibrante, cheia do Espírito, plural, coletiva. Em nome de Jesus.